Assim como a lua eclipsando o sol, um trevo de 4 folhas ou uma estrela cadente, um evento com a escala colossal do UFC 300 é uma ocasião rara. Uma oportunidade para lembrar a jornada da principal promoção de artes marciais mistas até agora, para melhor ou pior. Ao iniciarmos um terceiro século de guerra no grande palco, sua transição é justamente marcada por um card de proporções épicas. Assim como o centésimo e o duzentésimo antes dele é um card que promete tudo. Novas lendas a serem esculpidas, legados concluídos e criados em um instante. Permita-me ser seu guia através deste momento que certamente definirá a história do esporte. Este é um guia casual para o UFC 300. O UFC está consolidado como uma empresa que gera controvérsia para manter a audiência e abrir o card com o astro do wrestling invicto Bo Nickal. Não é um exemplo claro, com oponentes das lutas preliminares tendo maior pedigree e experiência. Para leigos, sua luta com Cody Brundage parece comum, mas há um homem com potencial para ir longe neste jogo. Recém-saído da prensa metafórica da série de contendores, o pedigree de Nickal como lutador All-American da Divisão 1 já o colocava como um futuro grande nome. Mas a transição para o artes marciais mistas nunca é fácil, e para seguir os passos de seus antecessores, um longo caminho está à frente. Suas performances na série de contendores talvez indiquem o que viria, apesar de ter obtido 2 vitórias por finalização no primeiro round. O último com um triângulo habilidoso. Minha única anotação no papel é caramba. Para um garoto que tem, você sabe, quase nenhuma experiência, ele está com 2 vitórias e nenhuma derrota, e a confiança que esse garoto tem para entrar naquele triângulo. Eu e muitas outras pessoas estamos animados para ver o futuro que esse garoto tem. Bem-vindo ao UFC, irmão. Os blocos de construção para fazer o lutador de artes marciais mistas moderno, Nickal representa a nova geração, a nova era. E suas 2 vitórias no grande palco contra Jamie Pickett e Val Woodburn mostram que ele pode brilhar quando a pressão é alta e a multidão vibra. Embora ele possa ter inúmeras rodadas de treino nos tapetes de luta livre, sua experiência em artes marciais mistas amador e profissional é deficiente, área em que seu adversário Cody Brundage certamente não é. Competindo desde 2021 2 vitórias seguidas, incluindo um nocaute recente, mostram que ele não é moleza. Nichols é o maior favorito nas apostas da história do UFC, um recorde que ele já detinha, e espera-se que ele vença Brundage facilmente, como refletido nas probabilidades. Mas, como sempre deve ser lembrado, o artes marciais mistas é o esporte mais selvagem, onde a vitória pode ser arrancada das garras da derrota. Quem pode parar o Bronx? Essa era a pergunta na mente de quase todos enquanto a era Olive estava a todo vapor. O ex-rei dos leves seguiu desafiando as probabilidades com determinação sobre-humana. Vitórias de Dustin Poirier, Justin Gaethje e Michael Chandler em divisões-chave. Foi a sua capacidade de ser derrubado e quase finalizado. E retornar com uma tenacidade quase ímpar. Mas o campeão agora tinha um nome, pois a ascensão de Islam Makhachev como o próximo prodígio Daguestani alcançaria seu auge no UFC 280. Oliveira, o homem com mais submissões na história, perdeu o título dos leves. Você é um lutador e sabe exatamente como é. Às vezes estamos aqui e não é o nosso dia. Eu prometo a você, eu vou recuperar isso. Para ser o melhor, uma derrota não pode te definir. Poucos permanecem imortais quando a poeira baixa, então a resiliência mental diante de uma derrota é fundamental. Oliveira é um homem que não é estranho a tal situação. Como um ex-rei, sua perspectiva mudou. Ainda duvidado, sua jornada para ser bicampeão começou. Para conquistar a penúltima vitória, é preciso vencer o temível Arman Tsarukyan nos 300. Um homem com os mesmos altos objetivos já alcançados por Charles. É certo que ele tem os olhos fixados no ouro e na glória. Eu tenho uma mensagem. Islam, estou chegando. Estou indo atrás de você. O armênio, um dos poucos que já desafiou Makhachev dentro do octógono, levando-o ao limite em sua estreia no UFC aos 22 anos, mostrou que ele não é invencível.
Embora sua mão não tenha sido levantada naquela noite, talvez fosse um presságio do futuro distante. 5 anos depois, sua maturidade e ascensão como um artista marcial misto moderno se consolidaram. Um lutador devastador com cardio incansável e mãos em rápida evolução, muitos o consideram um futuro campeão e potencial lenda. Charles do Bronx e seu oponente têm histórias entrelaçadas. Ambos venceram Dariush recentemente e buscam redenção e vitória sobre o atual campeão. É uma luta tão acirrada quanto qualquer outra e que definitivamente deve ser assistida de perto. Eu sou o calor, irmão. 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 Você está prestes a ver, irmão. Eu sou o calor, irmão. Eu sou o calor, irmão. O que resta dizer sobre Max Blessed Holloway, um dos maiores pesos-pena do artes marciais mistas? O dinâmico lutador passou de um garoto faminto, com um chip no ombro, para um rei imparável, e agora talvez um homem com capacidades sobre-humanas. Ele está até ouvindo os comentaristas. Se não fosse por Alexander Volkanovski, poderíamos estar falando sobre um dos membros do cobiçado Monte Rushmore do artes marciais mistas. Mas todo homem precisa ter seu inimigo, e Volk pode ser o que vai assombrar o havaiano por anos. 3 derrotas devastadoras para o mesmo oponente poderiam abalar um homem menos resiliente. Mesmo quando Max as apoiou após o reinado do título, sua fome e determinação para superar todos persistiriam eternamente. Ainda mais impressionante é que, mesmo com suas habilidades de elite e 3 defesas de título, seus humildes começos como lutador de artes marciais mistas foram bastante ortodoxos. Então, o que você fez na luta em pé? Você quer mesmo saber o que fiz? Conhece o jogo UFC? Eu usaria Renan Barão e José Aldo e faria coisas com eles. Você assistiria ao videogame? Eu jogaria o videogame e diria, olha isso. Eu tentaria uma combinação. Eu diria, sim, isso meio que funciona, então vamos tentar. Um atacante volumoso e implacável, o Blast Express ainda não chegou ao fim e, mesmo nesta fase da carreira, continua despachando todos os contendores que buscam as mesmas glórias que já conquistou. Em seu caminho para o UFC 300, no entanto, não está um homem buscando o ouro dos pesos-pena, mas sim um leve e um dos homens mais assustadores a entrar na jaula. Justin Gaethje é um monstro. Ele é um monstro. Ele é um indivíduo aterrorizante. Em um esporte que é violento, que é inerentemente violento, ele se destaca como o mais violento. O ex-rei interino, e agora campeão do mais malvado, o último é um título certamente merecido. O destaque humano é um apelido justo. Um homem que vive não pelos cinturões e elogios, mas pelo prazer visceral e cru do combate. Com alguns... Ele bate como um caminhão, sabe? Ninguém bate mais forte. Eu, mais forte que Justin Gaethje. O poder devastador de nocaute em cada membro reduziu o confronto com Holloway a uma simples pergunta. Ele pode quebrar o inquebrável? Em todas as 32 lutas profissionais, Max nunca perdeu por nocaute e raramente pareceu abalado. Mas o artes marciais mistas é o mais selvagem dos jogos, e só as divindades que o governam sabem o real desfecho. Uma luta de peso superior pode fazer ou quebrar Max, trazendo-lhe grandes riquezas ou um fim terrível. Nosso coevento principal traz uma batalha de uma nação. 2 guerreiros da China disputando o cinturão dos palhas. O desafiante é Yan Jongnan, um pilar da divisão desde 2017 com apenas 2 derrotas para Marina Rodrigues e a ex-campeã 2 vezes Carla Esparza. Uma recente vitória surpreendente por nocaute sobre a própria artista do nocaute, Jéssica Andrade, prova que ela pode competir com as melhores. Mas quando a campeã reinante é a temível Zhang Weili, vencer é uma tarefa difícil. Weili, outra bicampeã, trilhou seu caminho com uma determinação muito mais feroz que a maioria de suas oponentes. Metade da maior luta feminina de todos os tempos contra a integrante do Hall da Fama Joanna Jędrzejczyk, seu coração é inegável, mas suas habilidades ainda mais. Uma das mais completas no esporte, ela parece estar à frente de praticamente todos. Mas é artes marciais mistas, e você sempre pode ser pego a qualquer momento. Weili acertou vários chutes na coxa da adversária. Para encerrar um card histórico, pode-se dizer que o evento principal do UFC 300 talvez não alcance as grandes alturas já estabelecidas pela empresa. Mas não se engane, o choque entre eles dentro dessas paredes pode proporcionar muito entretenimento.
Jamal Hill, para olhos destreinados, é apenas uma nota de rodapé em um oceano de lutadores, mas na realidade é um ex-campeão com fundamentos de elite que poucos têm. Habilidades disciplinadas e aprimoradas o suficiente para derrotar seu formidável oponente. Um kickboxer com elogios incomparáveis e apenas 11 lutas profissionais de artes marciais mistas. Um campeão do UFC em 2 categorias de peso, entra Alex Poatan Pereira. Ele acerta as pessoas sem sentido. Aquele filho da mãe é tão massivo que fez o Easy parecer pequeno. Mas ele é magro. São esses caras que me preocupam. Um homem que desafia as probabilidades, o rei estoico arrasou a divisão de peso médio para destruir Israel Adesanya. Ele conseguiu! Após perder o título, ele busca mais glórias na classe de peso superior contra uma nova gama de adversários. Mesmo com tal oposição, ninguém poderia igualar suas habilidades de kickboxing. 2 vitórias, sendo a última concedendo-lhe o título, o consolidariam como um dos maiores atletas de esportes de combate de todos os tempos. O UFC o promoveu rapidamente, apostando em cultivar uma superestrela, uma aposta que valeu a pena. Mas após se tornar campeão, o fascínio da vida luxuosa pode ter encapsulado sua nova estrela, um homem que saiu da pobreza e de uma oficina de pneus para a fama mundial. Sua presença na mídia nos últimos meses indiscutivelmente aumentou. Oh, merda! Ó, qual porcentagem? Qual porcentagem? 1, 2, 3. Você sentiu meu pescoço estalar? O resultado é um campeão mais destacado e identificável, além da personalidade de rosto de pedra que víamos antes. Mas a que custo? Conor McGregor é o exemplo mais perfeito. Um homem que conquistou tudo, mas não sustentou os altos picos alcançados por mais que breves instantes. Ainda assim, estilisticamente, o confronto do campeão com Jamal foi um caso intrigante, um duelo de golpes de proporções épicas que, de certa forma, reflete as lutas do campeão com o último Stylebender. Um jab pegajoso em um direto pode ser a chave, considerando que ambos compartilham conhecimento na busca pela vitória de Hill. Os chutes de bezerro de Pereira podem ser o diferencial contra Adesanya, sendo fundamentais em suas vitórias sobre o adversário. Para o perdedor, Sweet Dreams é o resultado provável. Em um meio pesado onde ambos podem balançar e jogar a cautela ao vento, um nocaute parece quase certo.